Olá, sou Jefferson Capelari, estou feliz com a possibilidade de termos um convidado muito especial e professor de negociação, escritor, palestrante, estudou em Harvard, fez trabalhos, né, nos Estados Unidos também, que é o meu amigo Breno Paquelê. E ao mesmo tempo estou aqui, né, com a Raquel Rossi, né, vai participar desse contato com a gente nessa dinâmica. E o Breno é autor desse livro, Negocie Sem Medo, que é o que a gente vai falar hoje nessa temática. E eu gostaria de falar sobre um assunto polêmico, né, Breno? Antes eu gostaria que você se apresentasse, desse um oi para o pessoal. Legal, bom, Jefferson, obrigado aí pelo convite. Raquel também, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma conversa bem leve e profunda. E profunda. É essa. Maravilha. Breno, hoje a gente está vendo, por exemplo, a questão quando o Donald Trump, ele assumiu, né, o governo americano, ele fez uma política que depois eu quero conversar um pouquinho mais sobre uma política tipo pé na porta, né? Não sei se você já ouviu falar desse termo. E que, de repente, ele já fez isso num outro mandato que ele teve de aumentar as taxas lá para cima e tal, e criou um alvoroço no mercado né, financeiro mundial. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, como que funciona a negociação dentro desse processo, né? Porque o Canadá precisou negociar, o México precisou negociar, agora o Brasil precisa negociar, e os países estão buscando uma nova dinâmica nesse processo. Eu acho que ele tem um estilo de negociação próprio, né, de fazer pressão, de usar a força dele, de fazer uma proposta muito agressiva e depois fazer os outros terem que negociar para puxar para algo que seja mais razoável. O problema dessa estratégia é que ela só funciona quando você tem muito poder, mas ela tem limitações no longo prazo. Sim. Porque as pessoas estão negociando com você, enquanto elas precisarem, elas vão ceder, mas elas certamente já vão estar trabalhando nos bastidores para ter alternativas e não dependerem de você. Então, ele pode, no curto prazo, ter alguma vitória imediata, mas certamente no longo prazo esses países já estão se movimentando para ter outros parceiros, para depender cada vez menos dos Estados Unidos. Então, não acho que isso é sustentável. Se ele buscasse uma composição desde o início, ele faria acordos que poderiam ser melhores no longo prazo e sustentáveis. Porque você pega, por exemplo, a ideia que as pessoas já começam a criar um sistema imunológico para esse tipo de comportamento, né? Sim, exatamente. Já sabem como é, né? Às vezes, quando vão fazer uma proposta, já sabem que vai vir do outro lado uma demanda extrema. Sim, e aí ele pode imaginar que ele tinha aquele... Porque isso funcionou no passado, né? Sim. Mas daí as pessoas já se conectaram com a ideia de que a negociação que ele está propondo já não funciona mais, né? Eu vejo que muita gente fala assim, eu sou fã do estilo de negociação do Trump. Tá bom, mas você também é presidente dos Estados Unidos? Ou você também tem um negócio único do qual todo mundo depende? Sim. Porque esse estilo de negociação só funciona quando você é muito poderoso. Sim. E se você não for muito poderoso? A gente, no dia a dia, normalmente, nas relações Sim. que a gente tem, a gente não é Sim. muito poderoso. Então, eu prefiro saber negociar quando eu não tenho poder do que só saber negociar quando eu sou totalmente poderoso e Sim. não tem nenhuma outra variação em relação Fica mais a isso, fácil, né? Então, por exemplo, assim, de repente, antigamente, você tinha poucas questões exclusivas de produtos e matérias, né? Hoje é tudo muito diversificado. Então, eu não vou comprar o iPhone 16, mas eu tenho a possibilidade de comprar um outro Samsung, né? Então, a dinâmica modifica dentro desse processo. E a barreira de entrada nos negócios muito pequena, né? Qualquer exclusividade dura um tempo muito curto. Então, realmente, é muito melhor você saber negociar em todos os cenários do que só nesse cenário que você tem. Então, temos uma cena dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer, né, no mundo global, na questão financeira, né, na questão da negociação. E é uma aula gigantesca para a gente de aprender sobre isso, né? E próximos capítulos mesmo, porque às vezes a pessoa, assim, daqui a uma semana, daqui a um mês, ele consegue uma vitória momentânea e as pessoas vão falar, viu, ele estava certo. Não, porque ele vai conseguir uma vitória momentânea, vai. A questão é a longo prazo. Show de bola. Por conta dessa posição que ele está, né? Enfim, no cenário, né? Político e econômico. Aí você diz que se o pé na porta, nesse caso, para ele, faz sentido porque ele está ali naquela estrutura de poder. Mas para a perpetuação da negociação fica mais desafiador, né? Exatamente. Eu digo, faz sentido pensando no curto prazo e pelo estilo dele. Mas, dependendo dos movimentos, se ele for se enfraquecendo, pode ser que as mesmas pessoas que apoiam ele hoje não vão apoiar amanhã. Os países com os quais os Estados Unidos construiu uma relação por muito tempo pode ser que parem de apoiar. Então, assim, eu não acho que é a melhor estratégia. Eu entendo, mas eu não acho que é a melhor estratégia. E eu falo nisso também no sentido, né, Breno, não é só uma questão do Trump e tal. Afeta todos nós, né?
porque, por exemplo, um aumento de uma tributação de um produto, alguma coisa, vai gerar isso, o aumento dos produtos. Né? Já estamos com a inflação, né, acima, e aí uma taxação de 25% de uma coisa vai chegar aqui. A questão é que a proposta, às vezes, essas propostas, elas não são razoáveis. Sim. Nem ele considera que são razoáveis. Sim. Né? Ela é uma demanda extrema para obrigar o outro a Sim. puxar de volta. Né? Mas, às vezes, é uma proposta ofensiva, faz o outro nem querer seguir negociando. Nesse caso, como os países precisam, ou que eles vão seguir negociando, mas vão buscar alternativas externas. Então, eu estava lendo um livro de neurociência, não sei se você conhece o Dean Burnet, ele tem um livro chamado Cérebro Idiota. Sim, sim. E ele fala sobre essa política da atitude de pé na porta, né? Sim. E ele diz assim, às vezes, de repente, a pessoa diz assim, ele quer o carro emprestado do cara. Só que ele pode ter receio de que a pessoa não empreste o carro. Então, ele usa uma política de pé na porta, ou a porta na cara, que ele fala também lá. Então, ele diz assim, cara, eu preciso botar meus móveis do meu apartamento que eu estou deixando na tua casa. Você tem espaço? E o cara fica assustado com isso, né? Mas ele não quer botar os móveis no apartamento, ele quer o carro emprestado. Então, ele joga lá em cima. E aí, então me empresta o carro no fim de semana para eu poder fazer. E aí o cara cede. Não é interessante isso? É interessante, com certeza. Eu vejo que para demandas pequenas, né, vai funcionar. Sim. Mas eu vejo que também tem um risco de você fazer uma proposta muito agressiva. Sim. E a pessoa nem se dá o trabalho de responder. Sim. Ou ela já ficar na defensiva com você. Sim. Né? Vamos dizer, se você sempre faz isso, quando você ligar, mandar uma mensagem, pô, a gente pode conversar? Mas, pô, tô sem tempo, não vai ser possível. Sim, entendi. Então, também, acho que dá para conseguir umas... E não é legal essa estratégia assim, às vezes, né? Mas muita gente pode utilizar isso, né, como recurso, né? Sim, acho que para coisas pequenas, Sim. ok, né? Que aí eu faço uma demanda um pouco maior do que eu quero. Às vezes uma negociação com o filho ou alguma coisa assim. Sim, essa tranquilo. Né? Essa tranquilo. Mas acho que é interessante. Acho que o pessoal vai ficando cada vez mais armado, né? Então. Deixa eu pegar meu livro ali na bolsa. Dá uma cortadinha no livro. Então, o Breno é autor desse livro Negocie Sem Medo. Breno, você sabe que eu gosto muito da etimologia da palavra, né? Então, a palavra negócio, ela tem duas palavras juntas, né? Que é negar o ócio, né? Sim. Mas não o ócio criativo, como diz, né, a história, mas o ócio da pessoa. Até tem um ditado assim: caminhão parado não pega frete, né? Então, eu sair do ócio para fazer o movimento. Mas, assim, você acredita, por exemplo, que você fala sem medo, né? Que as pessoas têm muito medo em relação a negociar? O que também impede, por exemplo, delas aprender a negociar nesse sentido, por exemplo? Eu realmente acredito que as pessoas têm medo de negociar. Medo, eu falo já no sentido mais extremo, mas muita gente, se não tem medo, pelo menos fica desconfortável com a negociação, né? Porque realmente é uma atividade desconfortável. Porque quando você vai negociar é porque você tem algum interesse que aparentemente não está encaixando com o da outra pessoa, né? Ou pode ter um interesse que seja conflitante, e as pessoas vão ter que conversar ali para tentar encaixar esse interesse, acomodar, buscar uma solução que funcione para todos. Sim. Só que às vezes a pessoa não está muito aberta a ouvir o que você está falando, ou ela pode ter alguma reação emocional se você começar a conversa da forma errada. Sim. Você precisa de ferramentas, de técnicas para conseguir conduzir essa conversa bem. Sim. Eu vejo assim, as pessoas normalmente evitam negociar sempre que possível. Ontem eu tive uma experiência muito interessante e eu acho que as coisas vão acontecendo em função da nossa conversa que a gente ia ter hoje, né? A Raquel disse, fica com o meu carro e vá lá para o teu apartamento, né? E aí, quando eu cheguei lá no apartamento, um prédio novo, e eu cheguei lá, porque tem a questão de ter visitante, você poder ser visitante e deixa a placa do carro e tal. E eu cheguei lá, o rapaz disse assim, você não consegue entrar agora porque não está mais autorizado a entrar esse horário. Aí eu lembrei, vou negociar sem medo. Né? Ele lembrou mesmo. Eu lembrei mesmo. Aí eu vou negociar, e fica uma senha, né, na mente, né? Sim. Vou negociar sem medo, porque justamente é isso, né? Aí conversei com o rapaz e tal, e disse, não, tá tudo certo hoje, né? Aí de manhã ele veio falar comigo e pediu desculpas pela maneira que ele falou e tal. E disse, não, ok, né? Então a gente tá, então você consegue aquilo, né, de maneira emocionalmente inteligente e sem precisar a questão de recuar. Breno, como que você nota? Porque o medo é uma emoção, né? E o medo também, ele liga com os sistemas de defesa biológicos, que são mecanismos de luta e fuga ao congelamento.
né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso dentro da questão da negociação, como é que funciona o aspecto emocional da negociação, por exemplo. Tá bom, legal. Antes de falar disso, eu só vou comentar desse teu caso aí do carro. Legal. Eu vejo que, eu até falo isso na palestra no TEDx, que eu falo sobre como lidar com impasses. E eu falo sobre 2 formas básicas, né, de você tentar descobrir qual é o real problema a ser resolvido, e o segundo é buscar soluções criativas. Então, eu vejo no teu caso, né, às vezes o real problema a ser resolvido não pode entrar visitante nesse horário. A questão é um problema de segurança. Ele tem, às vezes ele não tem a estrutura para fazer o cadastro, para averiguar quem você é, e acha que isso pode gerar um risco de segurança. Perfeito. Esse é o maior problema dele, né? A partir do momento que eu entendo que é um problema de segurança, aí eu posso buscar alguma solução criativa, posso parar o carro fora, ou posso interfonar para alguém, ligar. Então é isso. Então isso tem relação com a questão que você falou agora, do medo, que as pessoas não enxergam muitas situações como negociáveis. Ela chega ali e ela encontra uma barreira, desiste. Ela vê como desiste. um problema. Bom, não tem jeito, é um problema. Sede. Ou já processa que o outro não vai deixar, fala assim, não, mas ele está ali, está fazendo o trabalho dele, então não tenho muito o que fazer. Então, por essas crenças de que a solução não tem solução, e às vezes para não gerar um desgaste, ou por ter uma experiência ruim com o conflito anteriormente, às vezes na forma como ela foi criada, o conflito não era algo tolerável, né? Ou quando começava uma discussão em casa, os próprios pais falam, não, para com esse negócio, eu não... Ela não sabe lidar, e aí tem um bloqueio com essa questão, mas eu enxergo que a gente pode se desenvolver. Quanto mais você vai enxergando a negociação como uma ferramenta para resolver um problema, vai testando isso em situações de baixo risco, né? Situações que são mais tranquilas, você vai mudando sua mentalidade com relação a isso, passa a acreditar que realmente os problemas são solúveis. Breno, aproveitando que você está falando, me veio um start aqui na minha cabeça, né? Eu sei que você é pai também, né? Eu também sou. Você treina teus filhos, não sei qual a idade dos seus filhos, você fala assim, porque desde criança às vezes não tem oportunidade de negociar, a criança, não, fica quieta, não fala nada agora, porque essa mentalidade que a gente tem hoje na nossa vida adulta, isso é muito de fato que você está trazendo para a gente, diante de um impasse, ou você desiste, por exemplo, não vou me esquentar minha cabeça, você manda e eu obedeço, ou então, não, tá tudo certo, né? São pessoas passivas, né? E não querem buscar resolução, estão acostumados até com outras pessoas resolvendo problemas para eles, geralmente o gestor, geralmente o juiz, geralmente o pai, a mãe. Na tua visão, né, é importante isso para mim até para o meu aprendizado, como que você poderia, qual a sugestão que você poderia dar para as mães ou para os pais para já começarem a trabalhar na mentalidade das crianças e esse formato de negociação? Sim, então eu ensino as crianças sobre isso, com certeza. Eu acho que os pais têm que fazer isso. Então, tem que deixar a criança se colocar nessas situações que são desconfortáveis, mas são ok, né? Cada vez são menos desconfortáveis. Então, a minha filha tem 6 anos hoje. Ela, desde pequenininha, quando ela quer, às vezes tem um brinquedinho lá que tem que botar a moeda e às vezes só tem nota. Eu falo para ela ir direto na loja, eu olhando ali, mas ela ir, pedir para trocar o dinheiro por moeda, às vezes não consegue aqui, vai na outra, tenta. Então, essas situações em que ela tem que, por conta própria, resolver a questão, de tempo ali, eu deixo ela fazer. E no começo, às vezes, ficava com vergonha, hoje é algo muito natural para ela. Pai, já vou ali, vou resolver e tal, e volto. Eu consegui, aqui não tinha, ali tinha. E, às vezes, essas questões também de conflitos internos. Então, anteontem mesmo, ela chegou triste em casa e falou que uma amiga dela estava provocando ela o dia inteiro, que estava muito chateada, e que a amiga ficou falando um monte de coisa. Eu falei, bom, então faz o seguinte, amanhã, pergunta para ela, tinha acontecido alguma coisa ontem com você estava chateado com alguma coisa? Ela ficou, não, mas eu não sei, mas ela não vai querer falar. Eu falei, não, mas tudo bem, mas tenta lá, vai mesmo para entender. Faz a conexão, busca... com curiosidade, né? Tenta entender o que foi, se ela não é normal assim, nesse dia ela estava, deve ter acontecido alguma coisa. Aí ela ontem veio e falou, pai, eu falei com ela disse que tinha acontecido um negócio na casa dela, ela estava muito chateada, e já está resolvido. Então, às vezes é algo que você ia deixar crescer, né? A diferença, por exemplo, de uma criança é que ela tem um nível de resolução de 1 minuto. E até porque a bagagem que ela tem de traumas, de situações, é muito menor que um adulto, né? Então, às vezes, o adulto, por exemplo, ele leva muito tempo para negociar, porque até ele passar as barreiras de todas as cacacas mentais que tem, né?
o orgulho, todo esse processo, né? Daí gera essa questão que eu penso nesse sentido. Né? E você falou desses traumas, é interessante, porque às vezes, eu vejo muito isso, às vezes a pessoa ela teve experiências negativas em negociações anteriores. Sim. Assim, ele negociou com uma pessoa que era muito competitiva, que tentou enganar ele. Mas, assim, eu não sou essa pessoa. Isso é muito importante que você vai tá projetar falando. isso para mim, As né? experiências anteriores, elas vão favorecer para que você continue com a vontade de negociar na sua vida pessoal e profissional, ou não, elas vão te trazer barreiras. Por exemplo, você é negociador e eu sou mediadora, né? E eu vejo a experiência que eu tenho de resultados no Tribunal de Justiça e também fora em mediações privadas. Então, vou te dar um exemplo prático. No meu condomínio, né? Aproveito que quem estiver assistindo aqui o podcast, existem problemas, Sim. certo? Você também mora em condomínio. O condomínio, na verdade, vira uma microcidade, né? Existem desafios. Não falo nem mais problemas, né? Porque a gente até muda a nossa linguagem. Quando você que trabalha com isso, você tem uma experiência de sucesso em algumas negociações, né? Em mediações, às vezes a gente não tem, mas muitas vezes a gente tem. Isso faz parte. Então, a gente já tem ali uma visão diferenciada daquelas pessoas que estão dentro do conflito ali. Então, quando você é chamado para conversar sobre alguma coisa, as pessoas já vêm com aquela barreira. Olha, aqui você não vai conseguir. Muito otimista. Esquece, isso aqui não dá certo. Você está sonho da carochinha. Você está viajando na maionese. E eu falo assim, olha, por que não pensar diferente? Eu tô chegando agora, estou trazendo conhecimento, estou trazendo energia, estou trazendo propostas, né? Então, é isso que você falou. A bagagem é muito importante. Então, voltando à questão das nossas crianças, se as nossas crianças forem treinadas e mesmo na frustração de não conseguir um resultado, isso já é positivo porque ela está ali tentando, está, né, trabalhando ali a prática. E no caso de resultado positivo, também é bom porque vai criar nela esses gatilhos de que, opa, é possível negociar, né? Sim. E aí você falou várias questões aí que são importantes da gente tratar, né? Porque, primeiro, as pessoas não estudam negociação. Já vamos começar daí. Não teve essa matéria na escola, não teve a matéria na faculdade. Na maioria dos cursos, mesmo administração, direito, às vezes tem uma matéria. Eu, praticamente, minha vida toda, nunca tive... Nas escolas, quando falam que colocam, né, educação financeira, negociação, eu como mãe, eu faço aqui um adendo, eu não vejo isso ser aplicado de forma que, né, poderíamos aplicar. Então, é isso que você está falando. Então, não estuda na escola, na faculdade, na pós-graduação, às vezes tem uma matéria. Então, a pessoa não se preparou para negociar. Então, ela não tem técnica para negociar. E aí ela se vê diante de um conflito, certamente vai abordar esse conflito de uma forma improdutiva. Violenta, às vezes. Vai na tentativa e erro, não funciona e acha que esse conflito é insolúvel. Sim. Mas, na verdade, ela não abordou da forma mais produtiva que ela poderia. Sim. Então, é isso. E já fica na cabeça de que eu já tentei. Isso, na verdade, por exemplo, eu tanto falo na questão da comunicação não violenta e agora da negociação também é uma tragédia a gente não ter isso, né? Sim. É uma tragédia social. Mas, na verdade, no meus trabalhos de comunicação não violenta, eu falo muito da metáfora da ovelha, né? Não sei se você sabe muito bem o que significa isso. A ovelha, ela é uma metáfora porque é o único animal da espécie, um dos únicos animais da espécie da cadeia alimentar que não tem defesa própria, né? Então, se sabe hoje, por exemplo, que as pessoas que desenvolvem o cérebro da ovelha são pessoas que entram na conformidade. Então, em certo sentido, se a gente pegar o histórico do Brasil, nós não fomos educados para ser empreendedores, para negociar. A gente foi educado para ser funcionário público, né? Fomos educados para buscar uma estabilidade e não mexer e pensar, seja o que Deus quiser. Não é? No Nordeste acontece muito isso. Eu morei no Nordeste e as pessoas dizem, Deus quis assim, eu nem vou atrás disso. Então, a ovelha é aquele indivíduo que simplesmente não se queixa diante das situações. Ela não vai lá e reivindicar, olha, eu preciso de resolver isso. Não, ela fica ali e diz assim, quer saber, eu não vou mexer nesse negócio, né? Então, isso é uma tragédia social. Porque se a gente soubesse negociar, talvez muitas outras coisas não teriam domínio, né, sobre a gente não sofreria com alguém ganhando às custas da nossa perda, por exemplo. Né? Sim, e eu acho que é importante também entender isso, como você está colocando. Quanto mais você aprende a negociar, mais você se sente seguro e confiante para negociar sem medo, como eu coloquei no livro.
e também por identificar situações em que não vale colocar sua energia. Sim. Tem situações em que você vai precisar negociar porque é algo importante para você, para sua família, para sua empresa, e você vai ter que buscar uma solução. E Sim. mesmo assim, você pode fazer isso de forma produtiva. Sim. E muitas pessoas acham que assim, não. Então, se isso é muito importante, eu vou lá brigar. Sim. Não, você vai Já lá para penso na ideia de brigar. brigar. Quer dizer, o fato de você ser um negociador, né, um estudioso, um profissional, também vai te dar a habilidade para você dizer, não, aqui eu não vou entrar, não vale a pena. Porque uma pessoa que não tem o treinamento, né, não tem a prática, né, a teoria, ou enfim, não trabalha com isso, ela às vezes vai querer brigar, que eu digo mesmo, sair negociando a qualquer preço, não, porque está tendo um impasse aqui, vou negociar, e às vezes não é esse o caminho. Às vezes é isso, vale a pena entrar nessa situação? Né? Porque você, como estudioso e profissional, você não, aqui não tem interesse aqui. Isso também, né, Breno? Sim, com certeza. Tem esse discernimento, né? Aonde vale a pena a gente investir energia para negociar ou não, né? Total. Até no livro eu apresento até essa matriz entre a importância do resultado que você está buscando e a importância de manter um relacionamento com a outra parte. Então, essas situações onde não vale colocar energia para negociar, são situações, por exemplo, em que a importância do resultado é baixa e a importância de manter o relacionamento com o outro também é baixa. Não vale o tempo. Sim. Então, por exemplo... É sabedoria, né, da pessoa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma oportunidade de fazer um negócio com uma amiga. E a partir do momento que a gente dá um start nesse negócio, vamos dar um exemplo, eu vou passar a ter que negociar com ela, com os demais, né, com as pessoas interativas e tal. Se o relacionamento com essa amiga for maior, né, o meu interesse no relacionamento for maior do que propriamente a questão do negócio, então vale a pena, de repente, eu optar. Essa é uma situação... essa é uma situação mais complexa até. Essa que eu estava falando do pouco importância do resultado e pouco do relacionamento, seria uma situação em que a pessoa não é sua amiga, te propôs algo que não muda a tua vida, não vai ser nada relevante, aí nessa eu nem coloco energia. Mas nesse caso... Nessa aí, já é mais complexa, porque você vai ter que equilibrar os dois pontos. Isso eu queria que você vai ter que manter a relação, que essa relação é importante, e também não dá para deixar para lá a questão do negócio, porque talvez você dependa dele, seu sustento financeiro. Então, aí que as habilidades de negociação são mais importantes ainda, porque você vai ter que atingir seus resultados e manter a relação. Esse é o desafio. Então, não é simplesmente... Não é binário também, ou só vou manter a relação, ou só vou buscar o resultado. Você vai ter que buscar algo no meio aí, né? Total, de entender quais são os reais interesses por trás do que ela está dizendo. Mas é mais fácil você negociar com pessoas que não têm um relacionamento mais íntimo, concorda ou não? Sim, em partes, tá? Mas sim, tem estudos que mostram isso, que as pessoas com quem elas têm uma relação, por exemplo, se eu vou negociar com a minha mãe ou com a minha irmã, eu vou atingir o resultado pior do que eu conseguiria com uma pessoa do dia a dia, tá? Isso com certeza. Talvez pelo fato de, dentro do ambiente familiar, as pessoas conhecem muito nossas vulnerabilidades. Sim. Né? E às vezes fora não conhece tanto. Então a pessoa diz, quem é você para vir me querer negociar comigo quando você... Né? Então você fragiliza pelas vulnerabilidades, né? Sim, total. E muitas vezes a gente fica com medo de avançar demais na negociação, a outra pessoa achar que a gente está sendo ganancioso demais. É porque o teu familiar não tem a compreensão que você tem. Não estou te colocando no pedestal, porque nós estamos aqui dizendo que nós somos... Né, não é essa a questão. É porque nós trabalhamos com mediação, negociação, comunicação. Então, a gente, sim, temos um pouquinho mais de conhecimento. É natural isso. Sim. Então, por vezes, eu penso um pouco sobre isso. Olha, será que vale a pena investir aqui nessa relação familiar, abrir uma situação aqui, né, e ter um possível desgaste, né? Isso é prudência também, né? Então, é isso, porque a gente, como a gente tem, né, a expertise, a gente conhece os desafios de uma negociação, né? Então, a gente já sabe, olha, aqui eu vou optar por não entrar, porque eu quero prevalecer o meu relacionamento aqui. Não quer dizer que eu nunca vou negociar com essa pessoa, pelo contrário, você está dentro do meio familiar, obviamente, negocia o dia inteiro, toda hora, né? Mas para a questão de abertura de negócios, coisas assim. Não, porque eu já tive pensando assim, vou abrir um negócio com um irmão, com uma irmã, com um primo, e às vezes vem isso na minha cabeça, sabe? E tá certo. Sabe? Essa prudência, entendeu? Porque, poxa, né, são relacionamentos e tal, que a gente quer manter, e, enfim. E às vezes a pessoa tem uma visão
muito diferente É do mundo, de como são as coisas, do que é estabilidade. E eu posso enxergar que estabilidade não existe, você está Sim. sempre no risco. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, tudo é negociável, ou sempre dá para conseguir um resultado na negociação. Eu digo que assim, não. Tá? Às vezes você não vai conseguir. Ou às vezes você vai me perguntar, seria possível fechar um acordo aqui? Uhum. Sim, mas daria mais trabalho do que eu estou disposto a empreender nisso. E é isso. Sabe? Levaria muito tempo, muitas idas e vindas. Às vezes a pessoa tem uma visão muito ali fechada sobre a questão, que eu poderia levar 3 meses para conseguir demovê-la da ideia, mas se isso não é importante para mim, Sim. eu não vou Não vai botar energia nisso. É tão interessante porque a negociação, né, quando a gente vai pensando nessa dinâmica, não há momento que você não negocie, né? Você negocia com você mesmo o tempo todo, né? Se eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu acho que não sei se você tem um estudo sobre isso, né? E ao mesmo tempo você imagina que você está negociando em casa com filho, esposa, marido, a pessoa que trabalha lá na limpeza da tua casa o tempo todo negociando, né? Sim. E quanto mais ignorante você for no assunto, mais sofrimento você tem, né? Não só o medo, né? Mas o sofrimento de desgaste físico e emocional de não conseguir negociar. Talvez uma coisa que você levaria 2 minutos para resolver, você vai levar, às vezes, um dia inteiro gastando energia mental para poder... Como que eu vou falar para aquela pessoa sobre tal coisa? Tem até, você falou disso, de um estudo sobre o tempo que a gente passa negociando, tem um livro do Daniel Pink, que é Vender é Humano. Sim. E aí ele mostra uma pesquisa lá que fala que os profissionais passam, em média, 40% do tempo negociando, considerando todo o tempo que eles estão no trabalho. Sim. E em algumas carreiras, as pessoas chegam a passar até 80% do tempo negociando. Sim. Então, é quase o tempo todo, né? O tempo todo. Tá sempre fazendo isso. Sim. E realmente, quando você tem habilidades para negociar, você passa a enxergar também que essas ferramentas de negociação são uma oportunidade para você resolver um problema. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu usei essa ferramenta e não consegui resolver. Sim. Tudo bem, às vezes era um problema que estava complicado demais, ou às vezes a pessoa não estava tão aberta. Mas eu digo assim, ela é a sua melhor chance para tentar resolver um problema. E alguns você não vai conseguir, como com várias ferramentas ali, às vezes você vai conseguir, às vezes não vai dar, mas é a sua melhor chance. E você falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa bem interessante. Tem muita gente que quer desenvolver seu potencial como ser humano, né, de ter mais assertividade, mas se ela não souber negociar, ela não chega nisso, né? Então, a negociação está na base de todo o processo de empoderamento pessoal, né? De como que eu chego para as coisas, né? É uma habilidade de vida. A negociação é uma habilidade de vida. Assim, eu sempre pensei nisso quando eu comecei a estudar sobre negociação. Eu fui vendo a diferença que ela fazia nos relacionamentos. Estou tendo um problema, vou buscar. A buscar estudar a negociação. O que me levou a buscar estudar a negociação foi eu já ter que trabalhar num desafio profissional, então eu tinha um desafio de expandir negócios internacionalmente, já estava lidando com clientes, e parei para pensar nisso, né? Falei assim, bom, eu estudei negociação? Não. Na escola não, na faculdade não, na pós-graduação não. Né? Fazia muito intuitivamente, algumas coisas funcionavam, outras não funcionavam, mas eu nem sabia por que não funcionou. Então, quando eu li o primeiro livro sobre negociação, Como Chegar ao Sim, do William Ury, aí eu vi um mundo novo ali se abrindo, falando assim, isso, existe, é a forma como eu enxergo as questões. Isso aqui sem saber que eu estou aplicando, e aí você começou a... Fui me desenvolvendo, aí descobri o programa de negociação de Harvard, tive a oportunidade de fazer os cursos lá, de negociação, mediação, gestão de conflitos, e aí não parei mais. Mas foi depois do Como Chegar ao Sim, eu li o Conversas Difíceis, aí esses dois juntos, que são a base do programa de negociação de Harvard, realmente mudaram a minha cabeça. Depois de uma dor, então, você acaba, né, criando um caminho primoroso para você, né, nesse sentido, né? Sim, total. E realmente eu vi, assim, porque durante muito tempo se acreditou na negociação meramente competitiva. Sim. Negociação distributiva, em que para eu conseguir R$1, você tem que perder R$1. Sim. Né? E essa foi a escola por séculos. O princípio da soma zero, né? Isso, o princípio da soma zero. É. E aí o programa de negociação de Harvard, que começou há 40 anos, né, que eu tenho 43, vou fazer 44 agora, então praticamente a minha idade, ele veio desafiando essa visão e mostrando que existia uma forma melhor de resolver os problemas.
Sim. Só que se você vai buscar referências, e estou falando isso aí há 20 anos, muita referência era do passado ainda. Sim. Né? Então, muitas pessoas ainda têm essa visão da negociação como uma batalha, Sim. e por enxergar a negociação assim, elas ficam ainda mais desconfortáveis para negociar. Porque falam assim, pô, eu não quero ir para batalha. Todo dia, 80% do meu tempo, eu não quero isso. Né? As pessoas usam como metáfora isso, né? Eu vou entrar numa batalha, vou entrar numa guerra, eu vou precisar matar um leão todo dia. Quem quer isso? Todo dia? Isso. Aí você vê as pessoas adoecendo, né? Tomando medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, todo esse processo, né? Eu acho que tem a ver também com o fato, né, Breno? Por exemplo, eu venho de uma cultura familiar. Eu sei que meu pai, ele e minha mãe, eles faziam tudo porque estavam preocupados com as minhas necessidades ou dos meus irmãos e tal. E eles não aprenderam a negociar na vida, eles aprenderam na marra as coisas, né? Então, quer dizer, era o mando, era a autoridade, era a ordem, né? Então, funciona. Mas eu acredito que esse modelo pode estar mudando, né, dentro da sociedade, de você não ser mais tão imperativo nas coisas e tal, e aprender a negociar, né? Olha, filhos, pai, mãe, eu quero ir no cinema às 8, daí você disse, olha, às 8 eu não consigo, eu consigo às 9. Que tal a gente ir amanhã? Então você não diz, olha, não dá, né? Porque só para trazer uma clareza, né, Breno? O princípio da soma zero é o princípio do jogar tênis, né? Então eu ganho, o outro ganha de mim e um perde, né? E tem um princípio muito bonito que é o princípio da soma não zero, né? Que o Rubem Alves falava muito sobre o jogar frescobol. Então, o frescobol é um jogo onde é que você faz de tudo para que você jogue a bola para o outro, para ele rebater, para ficar prazeroso. Então, eu acho que nesses 40 anos de negociação, trouxe a questão do ganha-ganha, né? Que é uma coisa ainda nova, né? Que está vivendo na sociedade, né? Sim, exatamente. A gente fala sobre criar valor na negociação. Sim. Buscar trocas inteligentes. Sim. Porque quando a gente está negociando, né? Se eu pensar como soma zero, significa isso. Então, se eu vou fazer um acordo e você está me pedindo 10 mil reais e eu quero pagar 9 mil reais, Sim. a gente vai ficar ali, você vai puxar para um lado, eu vou puxar para um outro. Se a gente fecha em 9.500, você perdeu 500, eu ganhei 500. Sim. Né? Então, ali não teve criação de valor. Sim. E quando eu falo em criação de valor, eu falo em adicionar outras variáveis. Sim. Além dessa variável valor financeiro nominal, tem prazo de pagamento, tem forma de pagamento, tem escopo de serviço, tem exclusividade ou não, tem quanto tempo a gente vai continuar fazendo negócios, tem indicações que você pode me trazer. E aí, quando eu vou adicionando essas variáveis, então, por exemplo, eu posso chegar numa solução que seja um valor de 9 mil, que era o que eu queria, mas com pagamento imediato, que para você é uma vantagem muito grande, para mim não faz diferença, com mais 2 indicações de clientes que vão te gerar uma rentabilidade adicional. E aí, esse acordo final, como ele tem trocas inteligentes, que custam um pouco para mim e valem muito para você e vice-versa, ele tende a ser um acordo melhor do que até o valor que você queria. O 10 mil sozinho pode ser pior do que esse acordo mais completo, um 9.500 com todo esse resto, um 9 mil com todo esse resto. Então, essa é a visão da criação de valor. Criar valor não significa ceder simplesmente ou abrir mão dos seus interesses. Significa chegar numa solução melhor por caminhos que você talvez não tivesse imaginado anteriormente. E você falando sobre isso, lembra muito o criador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, e tem a ver muito com o processo de mediação, porque mediação e negociação estão bem ligados, casados, né? E tal. E Marshall diz assim, quando você está fazendo uma negociação, seja assinar um divórcio, alguma coisa assim, você precisa checar com as pessoas como que o corpo dela está sentindo em relação a esse acordo. Ele diz assim, você sente que está abrindo mão de alguma coisa ao concordar com isso? E aí ele diz assim, se a pessoa diz, olha, eu ainda me sinto desconfortável, porque o corpo é um lugar de checar se a negociação está boa ou não. Então, se o corpo está desconfortável, a negociação ainda não foi bem eficaz, né? Então, o que acontece? Esse retorna ao processo de negociação. Porque eu tenho um livro chamado Inteligência Reptiliana, que vai falar sobre isso. O nosso cérebro reptiliano é muito sensível para armazenar dores traumáticas de uma péssima negociação. Se eu sei que o outro ganhou às custas da minha perda, eu registro isso na minha memória mais profunda e eu vou ter muita dificuldade de ter mais negociação com você, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quando tem uma negociação que tem valor, né, como você falou, você recomenda a pessoa para o outro, né? Sim.
Você, cara, eu fiz uma negociação ali com o Breno, por exemplo, né? Fiz com a Raquel. Olha, eu recomendo para todo mundo fazer esse tipo, né? Porque você está motivado, entusiasmado com a possibilidade de gerar valor nisso, né? Mas quando você tem uma negociação que percebe que você está perdendo e o outro está ganhando, lascou. Né? Faz sentido isso? Com certeza, você vai passar a ficar na defensiva com essa pessoa e às vezes vai aplicar isso em outras pessoas que não tem nada a ver com essa história, né? Vai repassando. Vai repassando aquela dor, né? Total. E eu digo, dentro do livro do Negocie Sem Medo, eu apresento a negociação em 5 pilares. E o primeiro pilar é justamente a postura. Então, peraí, Breno. Eu quero dizer que nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Né? Se você está gostando desse assunto, se você quer colocar a negociação na sua vida, nos siga no próximo episódio, que vai ser muito legal. Teremos mais um momento importante com o Breno e ele vai falar sobre os 5 pilares da negociação, para que você possa colocar isso na sua vida, em todos os aspectos dos seus relacionamentos, seja do trabalho, familiar, pessoal, interpessoal. E é maravilhoso isso. Então, nos acompanhe no próximo episódio e vai ser um assunto espetacular. Até mais.